Boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos a mais um Sala de RH. E hoje com a nossa super máxima convidada, Isabel Ferraro, que vai falar de imagem e reputação. Junto nós temos a Priscila Couto, do Cariocas em Rede, e a nossa querida Roberta Fonseca, da Move RH, ficou adoentada, não pôde vir, mas tenho certeza que lá em casa ela está assistindo e torcendo por todos nós. Isabel, te apresenta para o nosso público. Boa noite a todos. A gente já estava aqui num papo ótimo, mas só para vocês saberem um pouquinho sobre mim, eu queria dizer que é uma honra, uma alegria. Eu já botei isso no LinkedIn, mas eu repito porque realmente eu estou dividindo esse momento com duas pessoas que eu gosto, admiro muito, o Luciano e a Pri. São duas figuras, referências aí nos seus segmentos de RH e acompanhar, mas é verdade. Eu conheci você, Luciano, através da Pri, porque ela sempre me trouxe muito boas referências a seu respeito, e aí acompanhando seu trabalho a gente vê realmente da sua seriedade, da sua idoneidade, então é um trabalho muito legal da gente acompanhar e indicar para as pessoas. E aí, quando veio o convite, eu fiquei muito feliz e honrada em poder dividir e falar um pouquinho desse tema que eu adoro, porque eu acho que é um tema que está muito hoje em voga, né? Todo mundo falando sobre isso, precisamos falar muito disso, porque as pessoas estão usando as redes sociais talvez de uma maneira ainda desacertada, né? As pessoas ainda não acertaram o caminho para as redes sociais, e quando a gente fala em termos de mundo corporativo, a coisa então fica pior, né? Tem muitos casos por aí, a gente vai falar um pouquinho, eu tenho alguns para dividir com vocês, mas eu sou jornalista e sempre trabalhei com comunicação corporativa, sempre trabalhei para empresas, com empresas, desenvolvendo estratégias de comunicação interna ou escrevendo conteúdo para veículos, né, corporativos. Então, eu sempre tive muito envolvida nesse universo corporativo, né? Sempre foi a minha praia. Então, eu gosto muito do tema porque eu sempre tive envolvida nele, né, de alguma forma. E é isso, a minha carreira sempre foi dentro dessa área. Hoje eu tenho a Essência, que é a minha agência, que a gente faz trabalhos também voltados para a área de comunicação interna, e produção de conteúdo também, uma coisa que a gente desenvolve bastante, redes sociais. E é isso, rapidamente, assim, essa sou eu. Tenho dois Esta filhos lindos, é a João Pedro e Isabel. Guilherme, e vamos lá, sou eu. Muito obrigado. Priscila, por favor, apresente-se, porque por incrível que pareça, as pessoas que assistem nem sempre ainda conhecem você, aquela que eu chamo de Queen Rio de Janeiro. Bobo, eu, hein? Boa noite. Hoje eu vou falar pouco. Eu sempre falo muito, mas hoje eu vou falar pouco. Vou cuidar do chat, vou fazer aqui a ata do que a gente vai falar. De repente faço alguns stories, que a minha garganta está um pouco ruim. Mas é um prazer sempre estar com a Bel, né? A Bel é uma profissional ótima, uma querida, muito. Quando eu falei com ela, ela falou assim: óbvio, eu toco na hora. Claro, como E não? a gente tá sempre junto. Ela faz bastante evento aqui pelo Rio, dá curso de LinkedIn, tem a Essência. Então, assim, é um exemplo para a gente seguir. A gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala em imagem e reputação do que a gente vai fazer hoje. No mais, sabe que eu adoro, Luciano? Tirar foto. Claro, já fiz a fotinho, capaz que eu não ia fazer a fotinho. Mas então, depois das devidas apresentações, desse povo lindo e maravilhoso que nos assiste e compartilha conosco, explicando a dinâmica para que as pessoas possam entender, esta live, ela sempre está disponível para os convidados, que são aquelas pessoas que nas nossas redes sociais se interessaram pelo tema e pediram que nós mandássemos o link. Dessa forma, a pessoa é informada que tem uma live com um convidado e com um tema, e ela pode assistir. E isso ocorre toda terça-feira, às 21 horas. Na quinta-feira, ao meio-dia, esta mesma live é disponibilizada no meu canal do YouTube
Porém, ali você não tem a oportunidade da interação com os convidados, da interação com a bancada, de colocar a sua dúvida e, mais interessante, de ter a sua dúvida respondida. Isabel, pergunta matadora. O que afinal de contas, é essa tal de imagem e reputação? Pois é, quando a gente pensa nesse assunto, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em valores, né? O que você tem e o que você carrega enquanto valor, né? O que é valor para você e até onde esse valor não fere o que o outro pensa. Então, assim, quando a gente pensa em imagem e reputação, a gente precisa ficar muito atento a um comportamento que precisa estar de acordo com os novos rumos que a gente vive hoje. A gente hoje vive uma sociedade muito aberta e isso é muito bom. As pessoas falam muito dos assuntos que não se falava há algum tempo atrás, né? Muitos assuntos que eram velados, eram um certo tabu, a gente hoje traz para a mesa, a gente fala desses assuntos, isso é incrível. As redes sociais trouxeram isso, né? As redes sociais abriram essa cortina mas por outro lado, a gente, acho que como todo mundo que tem uma certa imaturidade, a gente ainda está aprendendo muito a usar esse recurso que a gente tem na nossa mão. E por isso a gente se perde. Quando a gente fala de imagem e reputação, a gente precisa estar ligado, porque coisas que se diziam antigamente que a gente aceitava, hoje a gente não aceita mais. Porque a gente está aparando arestas para tentar ter uma convivência melhor, para tentar saber lidar com o outro, saber lidar com as diferenças, entender o posicionamento do outro, trabalhar a tal da empatia, que hoje parece que é muito clichê, mas não é. É um termo que a gente precisa pensar. O que é empatia? É você pensar, o que será que eu estou agradando? Será que está sendo legal para ele? Se não é legal para mim, não é legal, pode não ser legal para ele. Então, vamos ter um equilíbrio, né? Falar de reputação e imagem é pensar como que você se coloca sem ferir o outro, né? Sem causar um desconforto na outra pessoa, né? Em termos corporativos, a gente precisa ficar muito atento porque as redes sociais hoje são um veículo para tudo. Então, se você vai buscar um emprego, se você vai buscar uma oportunidade no mercado, não tem jeito, a gente não volta mais atrás. A maioria, todos não, né? Não vamos generalizar, mas a grande maioria dos recrutadores hoje buscam seus talentos pelo LinkedIn, que é uma grande rede social, né? Quando a gente, principalmente para negócio. Então, quando você se posiciona no LinkedIn, por exemplo, que é uma rede para você fazer essa troca dentro do mercado de trabalho, suas habilidades, enfim, fazer toda essa troca, você precisa ficar muito atento no que você vai colocar no seu perfil, como que você se posiciona, que tipo de comportamento você tem, porque isso pode ser ruim para você, né? Assim como as redes sociais que são mais fluidas, né? O Instagram, o Facebook, são redes sociais pessoais, mas a gente não pode esquecer que, assim como os recrutadores estão de olho no LinkedIn, muitos também estão de olho no que você faz na sua vida pessoal. Porque muitas empresas buscam, e aí aquilo que a gente fala, a Pri fala muito isso, é a coisa do perfil, né? O emocional, né? Quem é você? Porque a habilidade a gente treina, né? Mas o sujeito, a pessoa que vai estar ali na empresa, com as suas competências emocionais, com o seu equilíbrio emocional, seu jeito de lidar, como reage a uma situação extrema, pressão, como reage a um feedback negativo. Tudo isso gera um posicionamento que pode não ser bacana. Muitas vezes isso se reflete nas redes
da pessoa. Então, o que você posta nas suas redes pessoais também diz muito sobre você. E isso pode ser muito bom ou não, dependendo do que você traz para dentro das suas redes. Então, cuidar da imagem e da reputação, hoje, é um universo maior, porque a gente precisa estar atento. Não adianta você fazer um LinkedIn bacana, escrever sobre temas interessantes, fazer aquela pose de quem está super polido ali, e aí quando a gente chega na rede pessoal, você está fazendo posts de cunho preconceituoso, ou você está envolvido em discussões com as pessoas, né? Então, isso conta muito. A reputação é você num todo, é você online e offline. Isso também é importante, né? A gente pensar que aquilo que eu pratico fora da tela é tão importante quanto aquilo que eu posto. Porque postar uma coisa politicamente correta é muito fácil. Qualquer um chega aqui e coloca. Mas o que você vive no offline também é importante. Tem que ser você dentro e fora. Então, cuidar da imagem e reputação é isso. É você pensar que é que as pessoas, como que eu estou me vendendo? O que será que as pessoas estão vendo a meu respeito? Se elas pudessem me definir, o que elas diriam sobre mim? Então, isso é um exercício que às vezes a gente precisa praticar. Isabel, vamos ajudar ao povo que é leigo e que a gente escuta muito assim se falar hoje dessa questão imagem e reputação. Isso é bem badalado, isso tudo que tu trouxe para nós aí, fantástico na construção, mas o que eu percebo é que às vezes as pessoas têm entendimentos diferentes do que é a imagem e do que é a reputação. Para esse povo mais leigo, que tem essa dificuldade de entender, tu pode, assim, de uma forma bem simples, bem prática, mostrar para, olha, imagem tu faz assim, reputação é assado. Então, a imagem é meio que a primeira impressão, né? É o que a pessoa vai olhar e uma troca que ela tem com você, numa conversa rápida, por exemplo, ela já criou uma imagem, né? Ela já criou ali um conceito do que você pode ser, né? De uma fala que você tenha trazido, de uma frase ou um pequeno texto que você tenha escrito e deixado em algum lugar, né? A reputação é aquilo que você vive, a reputação é aquilo que você traz de valores com você, né? Então, quando você vive episódios conturbados, a sua reputação certamente é ruim, né? É tida como uma reputação negativa. As pessoas olham para você e dizem assim, caramba, de novo, se meteu em confusão, caramba, brigou de novo com o chefe, arrumou uma confusão lá no setor tal. Essa pessoa, ela já fica com uma reputação arranhada. Então, a gente já pré-organiza aquela pessoa como alguém que está bem predisposta a estar sempre metida em confusão. E isso é muito ruim, né? O contrário também. Uma pessoa que... E aí, por exemplo, quando a gente fala muito de liderança, né? A gente costuma falar que a liderança... Quem vai ser o grande líder hoje, né? O grande líder hoje não é o cara que tem uma habilidade maravilhosa tecnicamente, não. O grande líder hoje é aquele que sabe trabalhar em equipe, envolver a equipe, dividir, delegar, estimular, sabe, trazer todo mundo junto, ouvir, se envolver. O que essas qualidades estão, quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito na questão da humildade. Uma pessoa que tem a humildade de saber que ela está líder, mas e que ela vai dividir um pouco mais de experiência, um pouco mais de bagagem com aqueles que estão liderados, isso é maravilhoso. Então, essa pessoa deixa uma reputação, ela acaba deixando um legado muito positivo, porque quando a gente fala o nome daquela pessoa, a gente sempre, foi o melhor chefe que eu tive, melhor, sabe, maravilhoso, incrível. Então, a gente acaba construindo uma reputação positiva. Então, são esses dois lados, né? A gente precisa estar sempre prestando atenção no que a gente quer deixar. A gente quer deixar uma imagem
mais ou menos, a gente quer criar uma imagem bacana, o que eu posso fazer, então, a partir disso, né? Disso que eu quero deixar. Isso é que eu acho que a gente tem que ficar muito ligado, né? Quando a gente pensa, por exemplo, saindo um pouquinho do mundo corporativo e a gente vai para o mundo das celebridades, né? A gente fala uma meia dúzia de nomes aí, a gente já sabe que a reputação do cara é zero, né? Você der uma meia dúzia de nomes aí, você vai dizer, putz, esse não tem jeito. Esse aí é criador de casa, né? O cara não conserta mais. Ao passo que tem figuras que são incríveis, né? Pessoas que têm aí um legado sensacional porque tem uma reputação sensacional, quase que intocada, porque o cara soube construir isso, né? E trazer isso ao longo do tempo. Então, é isso, é a gente olhar o que a gente coloca, né? Que imagem é essa? Uma imagem positiva ou negativa, né? E que movimento a gente faz, que atitudes a gente tem que estão fazendo essa leitura, né? É uma reputação boa ou é uma reputação ruim, né? O que eu posso fazer a partir disso? Eu gosto sempre de citar, assim, a gente sabe que tem vários locais aí que avaliam empresas, né? E eu gosto sempre de dizer assim, ó, que a imagem é exatamente como tu disseste, aquela primeira coisa, olhou. E a reputação é aquela sequência de imagens. Então, se a pessoa vai fazendo as coisas certinha, ela vai construindo uma reputação. Ao passo que, se ela vai fazendo uma série de coisas erradas, ela vai construindo outro tipo de reputação. A Priscila abriu o microfone ali, eu acho que ela queria falar alguma coisa. E assim, a gente falando de imagem, de reputação, uma das coisas que eu falo nas minhas mentorias de marca pessoal, e que eu gosto muito sempre de frisar, a Juliana Saldanha, ela é de marketing, de branding, eu vou botar até o perfil dela aqui também. Ela diz que popularidade é quando todo mundo gosta de você, tá? Sem julgamento. Eu gosto, a pessoa é legal, eu quero ela mais próxima de mim. Mas quando você fala de influência, você está falando quando as pessoas param para te ouvir. Então, quem tem uma imagem boa e uma reputação também no mesmo contexto, a pessoa gera um círculo de confiança muito maior. Ela gera uma influência muito maior. E aí a gente tem que levar em consideração, ela gera uma influência com aquelas pessoas que têm os mesmos valores, como a Bel falou. Porque no LinkedIn a gente conhece várias pessoas que têm um engajamento massa, uma influência muito grande e que consomem aquilo através de tretas. E que tem muita gente que defende, que faz aquilo. Então, aquilo está muito mais, está vinculado também a valores. O que eu prego do que é real, né? A gente pode fazer tudo na vida, né? Mas nem tudo me convém. Será que tudo lhe convém? Você não é obrigada a fazer nada nessa vida, né? Você não é obrigada a nada. Você tem a liberdade de fazer qualquer coisa. Mas qual é a imagem que você vai ter quando você faz algo que foge, né? Que influencia, que prejudica o outro, que não é muito bem visto pelas pessoas. Exatamente. E aí, assim, as redes sociais não deixam mais a gente ser um personagem, né? Porque você, como eu falei, né? Você não sustenta um personagem a vida inteira. Uma hora essa máscara cai, uma hora você vai escorregar. Você pode segurar um tempo, mas em algum momento você pisa na bola e a máscara cai. Então ninguém segura um personagem a vida inteira. E aí pior é você fazer um personagem, chega lá na frente, o negócio dá ruim, a máscara cai e você precisa se desculpar ou você precisa se retratar de alguma forma. Isso é muito ruim. Claro que todo mundo erra, eu não estou falando de erro, né? Todo mundo erra. Eu estou falando de você, por exemplo, ter um discurso e você ser flagrado fazendo uma coisa completamente diferente daquilo que você pregava. Nas redes sociais agora né? temos visto isso direto. Teve aquela menina lá que não comia carne, a mexicana, né? Nós tivemos aqui no Brasil influenciadores do YouTube que também tomaram atitudes homofóbicas, preconceituosas, depois tiveram que votar. Então, assim, ó, tá bem presente isso. E aí, provocando um pouco, qual o reflexo disso dentro da organização com relação à imagem e reputação do profissional no mundo organizacional, Bel?
Eu acho que as organizações começam a olhar muito para isso, porque como a gente estava conversando no início, é, existe um novo movimento, existe um novo momento, existe um novo perfil de profissional, existe uma geração que, que quer as coisas de uma maneira diferenciada. E aí é uma geração, não só essa geração, mas a gente está aprendendo agora a falar, a dizer o que a gente quer, a se posicionar. A gente está aprendendo isso, né? A gente tem essa oportunidade com a tecnologia, né? Eu não gostei de um negócio, eu boto na rede social, eu reclamo, e aí eu consigo reverter a situação, porque eu botei na rede social e aí a empresa foi lá e trocou o que eu queria, enfim, corrigiu o problema. Eu vivi uma situação humilhante ali naquele momento, eu ligo a minha câmera, eu filmo, eu mostro para todo mundo o que está acontecendo, e aí esse movimento da gente aprender a se posicionar, a falar o que está incomodando, dentro da organização também começa a trabalhar de uma maneira muito, muito aberta, porque as empresas hoje trabalham com uma outra palavrinha que parece muito batida, mas é o que está rolando, que é o propósito, né? Por que é que eu existo, né? O que eu estou fazendo dentro daquela empresa? Qual é o meu papel dentro daquela empresa? O que aquela empresa quer entregar para o seu público? Então, se você está ali dentro, representando aquela empresa, e você não compra aquele propósito, você não compra aquela ideia, aquele valor que a empresa quer passar, você não se sustenta ali dentro, né? Você não vai ficar. É a mesma coisa eu ser vegana e trabalhar no McDonald's. Não vou ficar, gente. Eu não vou aguentar ficar uma semana trabalhando ali, lidando com aquele monte de carne, aquele monte de coisa, né? Então, as empresas acabam tendo que fazer essa varredura, sabe? Olhar o que a gente, enquanto empresa, está entregando para o nosso público. A gente está entregando algo que está de acordo com os nossos valores, né? E aí, por isso, a tríade missão, visão e valores tem que ser muito bem trabalhada, tem que ser mais do que trabalhada na teoria, ela tem que ser passada para os funcionários, e aí eu acho que é o mais importante, né? E aí eu vou puxar um pouquinho a brasa para a minha área, porque eu acho que a comunicação interna tem esse papel, ela precisa entender isso e trabalhar isso, né? Missão, visão e valores, ou propósito, ou o que é o norte daquela empresa, ela não pode ficar só na parede, pendurada no quadro, né? Ela não pode ficar ali na entrada, numa placa bonita. Ela tem que ser passada para os seus colaboradores e entendida por eles, porque eu acho que quando a gente entende o que a gente está fazendo, a coisa fica mais fácil, né? Por que eu venho aqui? Eu venho produzir o quê, para quem, com que objetivo? Então, isso é um exercício que as empresas precisam fazer com os seus colaboradores sempre, para que eles, então, saibam por que eles trabalham ali. E aí é um trabalho muito extenso, porque isso tem que vir do topo, né? As gerências, né, a diretoria, o pessoal do topo da pirâmide também precisa viver isso. Eles precisam demonstrar que estão totalmente alinhados com essa teoria, porque isso vem descendo, né? Isso se reflete. Ao passo que uma liderança tóxica é a mesma coisa, né? Ela vai contaminar aquele organismo todinho, que é a empresa, né? Então as pessoas vão trabalhar refletidas naquilo que a liderança traz. Então, se a liderança traz, se ela trabalha totalmente de acordo com aqueles valores que estão lá norteando a empresa, então isso vai se refletindo, porque as pessoas vão trabalhando de uma maneira meio que alinhada, né? Todo mundo vai procurando fazer seu trabalho certinho em prol daquilo, né? Daquela marca. E aí as organizações, acho que hoje passam a estar mais atentas para que elas realmente vivam na prática
o que elas colocam lá na plaquinha, lá na teoria, sabe? Então, isso é uma questão que eu acho que está muito, muito quente hoje, né? Você entregar aquilo realmente que você está dizendo que você faz. Olha só, isso que tu falaste sobre as pessoas terem a tecnologia à sua disposição e isso dar voz a elas, talvez elas ainda não tenham entendido o alcance e a repercussão dessa voz. Porque o Sim. entendimento que eu tenho é assim, eu posso falar o que eu quiser, eu tenho essa liberdade. Agora, o como eu vou expor isso, esse é o grande diferencial, é o pulo do gato entre tu tomar uma saraivada de chumbo ou tu ser a pessoa que é vista, e aí de novo essa questão de imagem, no mercado, no meio, como uma pessoa que está construindo uma reputação com seriedade. E as pessoas Sim. ainda têm muita dificuldade. O Honório, inclusive, ali citou a questão dos haters. E o que, que são os haters? Os haters nada mais são do que essas pessoas que gostam de jogar pedra e quebrar as vidraças. E a gente tem que aprender a saber se posicionar e saber falar. E aí, quando falar, ter uma voz equilibrada, ou em alguns momentos, saber calar. E esse calar também ser uma resposta de posicionamento. A Priscila abriu o microfone também. Entra aí duas situações, né? No caso dos haters, dependendo do que ele fale no post, o autor, ele não precisa nem se posicionar, porque as próprias pessoas que estão comentando já vão dando um corte, né? E você não se expõe enquanto autor do post. E uma outra coisa também, eu sempre falo que eu tenho uma responsabilidade social com as pessoas que eu influencio, né? Com os meus seguidores. Então, eu nunca faço post falando mal do RH, achando que em vários momentos muitas coisas precisam ser melhoradas, tá? Mas eu compreendo aí a necessidade da empresa de cada um e se eu tiver, eu falo pontual com algumas pessoas, mas eu não faço post falando sobre isso. Por quê? Tem tanta gente doída por aí, tem tanta gente magoada, que as pessoas vão comentar esse tipo de posts como a gente vê os comentários sem filtro. No Exatamente. momento do filtro, elas vão estar se expondo e o recrutador que está olhando de fora, que todos com que eu já conversei, eles olham as redes sociais, eles falam assim, peraí, mas você está falando desse processo que ele fez, se ele vier fazer o meu, é isso a mesma coisa que ele vai fazer. Então, eu chamo, não chamo, fico com um pé atrás, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E é isso, Priscila, que as pessoas ainda não perceberam e não entenderam com clareza que elas estão integralmente, 24 horas por dia, sendo observadas pelo seu comportamento, pela sua atitude, pelo que elas estão construindo. Porque assim, ó, jogou na internet hoje, daqui 100 anos está na internet, não apaga mais. Bastou um print, morreu. É uma pegada digital que você não apaga. E aí a gente precisa ter um cuidado também, até em posts comuns, porque opinião, cada um tem a sua. E como diz a Patrícia Capeluto, eu não estou sabendo se é certo ou errado. Até porque cada um está dando a sua opinião em cima dos seus valores, das suas experiências. Então, não existe certo ou errado. A gente tem que resolver o problema. E as pessoas, às vezes, vêm com muita raiva, com muito peso, muita ignorância. Ontem tinha uma recrutadora que ela postou que ela era de RH e todo mundo mandava convite. Quando ela tirou de RH, a pessoa mandou mandar convite e ela achava tudo que era por interesse. Enfim, ela foi infeliz no comentário dela, eu entendi. Mas eu dei uma, como é que se diz o nome daquilo? Uma rasteira nela, numa educação, ó, linda de Priscila. E as outras pessoas vieram com uma raiva. Você pode entregar seu diploma, pode rasgar, porque você não precisa de RH. Vai ter uma hora que você vai ficar desempregado e você vai ver que a gente sofre. Você tinha que estar na minha pele agora. Eu falo, gente, segura a onda. Tu imagina tu contratando essa pessoa para tua empresa, essa que falou assim, agressivamente. E isso as pessoas ainda têm dificuldade. Por exemplo, elas dizem assim, ó, o LinkedIn é meu, posto o que eu quiser. O LinkedIn é teu. Realmente tu posta o que tu quiser. Agora, arque com a responsabilidade daquilo que tu está sendo visto e lido dentro da imagem que tu está construindo. E aí, se a gente sair das redes sociais e a gente for também para posicionamento, porque imagem e posicionamento é para a vida. Né? Não é só no online, é no offline. Bruno hoje escreveu lá uma causa de que hoje as pessoas acham que conhecem muito de RH, que conhecem muito de processo seletivo.
Então, às vezes, você faz... Eu sei que ela não precisa De fazer tudo, né, Pri? de tudo na vida. Eu sei que ela não precisa fazer aquela pergunta. Tu não sabe, cara. Tu não foi formado no RH, tu não está contratado pela empresa, tu não sabe o cenário. É claro que algumas perguntas são desnecessárias? São. E não é isso que a gente está contestando. Mas se eu quero saber dos seus resultados, se eu quero saber seu número, se eu quero saber qual é o seu planejamento de vida, eu não estou perguntando para ser fofoqueira, não. Eu estou perguntando para você entender qual é a gestão que você tem sobre a sua carreira. Qual é o posicionamento? Se você está de uma forma passiva ou formativa. Então, as pessoas consideram que já têm as suas crenças formadas, as suas atitudes. A gente, em algum momento, quer ensinar ou dividir, dizer, olha com outro olhar. Eu não estou nem dizendo o que ele tem que fazer, não. Eu estou querendo só virar um pouquinho o copo para que ele veja por um outro lado. E não, é isso mesmo. Então, ok. Entendeu? E não vai mudar. Só que ninguém, na verdade, é dono da verdade em posição nenhuma. Mas eu acho que a gente chegou a um momento que a gente precisa cuidar da nossa imagem, precisa cuidar do nosso posicionamento, precisa cuidar da nossa reputação e, mais ainda, cuidar das relações que a gente tem entre pessoas. Porque o mundo gira. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou ruim. Como você falou, humildade para falar assim, eu sou chefe, eu sou líder, mas amanhã eu posso ser, o meu estagiário pode ser meu chefe amanhã. Sim, total. Isso é engraçado, né? A gente, esse assunto, ele rende muito, né? Porque ele engloba várias coisas, né? Isso que você acabou de falar, eu estava pensando nisso, né? A gente acha que a gente vai ficar numa certa posição para sempre. E o mundo dá voltas, né? Hoje a gente está numa posição bacana, amanhã o mundo girou, você foi para baixo e o cara que estava embaixo veio para cima. É igual quando você sai de empregos, né? Gente, cuidado na hora de sair, sabe? A gente tem que sair sabendo sair, deixando a porta aberta, deixando a oportunidade de você voltar. Eu falo isso de propriedade, né? Eu estou de volta numa empresa que me acolheu, onde eu trabalhei muitos anos, e assim, eu falo assim, muito de boa, sem petulância, mas isso é uma coisa que eu aprendi ali, naquela organização, eles me ensinaram muito sobre isso, né? Saiba sair, né? Porque aqui você tem a oportunidade de voltar, então deixe sempre a porta encostada, né? Você pode abrir e dizer, tô voltando, sabe? Então é importante, as pessoas precisam ter essa noção. No final é sobre bom senso, sabe? É sobre a gente pensar assim, o que eu quero, né? Será que por que eu vou sair criando uma confusão? Por mais que tenha sido um momento ruim para você, de repente você se indispôs com alguém, mas e espere as coisas acontecerem. De repente você saiu dali para uma coisa melhor, vai aparecer alguma coisa melhor. Independente do que for, tente fazer disso algo que não seja traumático, que não seja negativo para a sua imagem. Porque quando você sai de uma maneira negativa, a coisa é ruim para você, então você pode contar que você fechou uma porta definitivamente. De repente, é uma oportunidade que você poderia ter e você não vai ter, e talvez para frente você não tenha, porque hoje a gente sabe que as pessoas se encontram nas redes sociais, né? O mundo do RH é um mundo que todo mundo se encontra, né? Então, são grupos de RH onde geralmente a gente tem quase que as mesmas pessoas nos mesmos grupos, então a gente acaba sabendo das coisas, as notícias se espalham, então você fala de sei lá, você vai num evento, encontra alguém e aí fala, poxa, conheci uma pessoa assim, assado, esse cara, já entrevistei esse cara, ó, não contrata porque ele não e é problema e tal. A gente pensa que não, mas as coisas acontecem. Então, vamos deixar uma imagem positiva, vamos fazer a coisa a nosso favor e não criar um problema, né? Porque às vezes não vale a pena, você tem que pensar lá na frente, né? O que pode acontecer lá na frente. Tu Então, sabe, Isabel, isso, é importantíssimo. isso aí ali no LinkedIn, eu apesar de estar ranqueado como RH, o meu mote, a minha linha mestra de trabalho é
comportamento, viver, conviver. É isso que eu trato dentro do meu LinkedIn e trato assim com muito amor. Eu amo de paixão falar sobre esse tema. E é uma das coisas que eu mais gosto de ver, é analisar o comportamento humano, é entender as relações humanas. Tanto é que o nosso próximo Sala de RH vai pegar fogo, porque vai ser um tema também bem pulsante, mas isso eu deixo para contar depois, não darei spoilers agora, que a Priscila já está lá se revirando na cadeira. Mas assim, ó, as pessoas, elas têm dificuldade de entender que comportamento, vou repetir, comportamento é o grande diferencial no mercado. É o maior skill que nós temos no momento, é o teu comportamento. Porque as pessoas hoje elas não sabem dar bom dia, não sabem dar boa tarde, não sabem dar boa noite. Não, o cara é isso, é aquilo, aquele outro, dá uma patada, independente de quem seja. De novo, vai lá na rede social e bota a boca no trombone, fala do jeito que ele quiser, do jeito que ele acha que pode. Esquecendo que o mais legal é tu ser educado, ter um comportamento adequado para cada situação e para cada problema, para cada desafio que te apresenta, porque é o que tu vai estar sendo lido, é o que tu vai estar sendo visto e é o que vai te ranquear para a tua próxima posição. Inclusive, nós temos visto muito por aí pessoas que têm uma atitude inadequada nas redes sociais e, pá, no dia seguinte estão sendo demitidas da sua empresa, porque a empresa sabe o quanto é importante proteger a sua imagem, não tendo dentro da organização alguém com aquele comportamento, com aquela atitude, com aquela a forma de pensar, sentir e agir. Exatamente. Isso é muito comum. E aí eu tenho, né? Eu vivi um caso, eu vi de perto um caso de um funcionário ser demitido por conta disso, de deslize mesmo, né? Então, assim, é real, né? É real. Aonde eu vou dar palestra e vou falar sobre imagem e reputação, sempre tem alguém que tem um caso para dividir comigo. Né, para dizer, eu já vivenciei um caso assim, e aí a gente vê como isso acontece, e aí como ainda tem gente que não se tocou e não olhou para dentro, né? Porque aí a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa ver, cara, será que esse meu comportamento tá bacana, né? Como será que as pessoas estão me vendo? Então a gente precisa estar muito atento. Agora, final de ano é uma época que a gente houve muitas coisas, né? Porque agora vão chegando as famosas festas da empresa, né? Olha aí, ó, e viu, as Priscila? festas da empresa, elas são um termômetro para a gente entender o que a gente está fazendo com a nossa imagem. Porque a gente, muitas vezes, acha que está na festa da empresa e que ali zerou e você está fora. Gente, é festa, mas é a festa da empresa. Alô! Você continua cercado dos seus superiores, da direção, do dono da empresa, se o cara estiver lá, dos seus gerentes, dos seus colegas de trabalho. Tá todo mundo ali. Então, assim, o que você tiver de atitude, pô, exagerou na bebida, fez besteira, brigou, sei lá o quê, isso vai impactar e muitas vezes de uma maneira muito ruim. Muitas vezes eu participei de uma festa e uma vez ainda era permitido, depois eles cortaram, mas o pessoal com camisa de time, a pessoa bebendo, ela se altera, e aí deu briga, né? Porque eram times rivais e os dois rapazes brigaram. Na segunda, foi uma sexta, na segunda-feira não tinha nem condição, RH direto, foram demitidos. Mas é óbvio, porque a gente tem que entender que a gente está dentro, é um ambiente mais descontraído, mas ainda é a empresa. Então, é uma época perigosíssima nesse sentido, né? Se a gente não estiver atento à forma como a gente se posiciona, a nossa postura, mesmo num momento mais descontraído, isso pode trazer consequências muito ruins. Priscila, tu estava aí te retorcendo, viu? O assunto é pulsante, eu falei. Mas é a verdade mesmo. Questão de festa da empresa é onde você pega seus maiores problemas. E principalmente o que está vinculado à bebida. De pessoas que bebem até morrer. Como se fosse a primeira e a última vez que... Como se não houvesse amanhã, exatamente. Como se não houvesse amanhã. E quando eu falo muito você falou de comportamento, eu estava lendo uma matéria ontem ou hoje na Exame,
dizendo que vai chegar um determinado boletim do LinkedIn dizendo que as pessoas vão chegar um momento que as vagas vão aquecer e a gente não vai conseguir encontrar profissional qualificado para a vaga, tá? E isso era uma matéria, não me lembro onde foi, mas foi no boletim do LinkedIn, falando de 1.800.000 pessoas para 2020, que vai faltar qualificação, tá? Então, anteriormente, a gente tinha aí um tempo de treinamento de 4 horas, hoje a gente leva 40 horas para qualificar um profissional. Só que, para mim, o problema não está sendo esse. Para mim, o problema está em comportamentos. E sabe qual é a ideia que eu tenho? A gente teve a rede social para botar a gente com acesso para o mundo. Não existe fronteira, não existe limite, você absorve o conteúdo que você quiser, você tem o poder na palma da sua mão. Mas, em contrapartida, o ser humano ele começou a ficar cada vez mais fechado. Ele começou a ficar cada vez mais introspectivo. Ele começou a ficar cada vez com mais medo do mundo, com mais medo do julgamento das pessoas. Porque antes a gente não precisava se expor. A gente não precisava se vender. Tinha poucas vagas, ao contrário, né? Muitas vagas, poucos profissionais, o cara quase batia na tua porta para te contratar. Hoje você precisa se expor. E as pessoas pararam. Literalmente pararam. Medo é medo que se pela, gente, de participar de um processo seletivo que tenha dinâmica, de falar na frente de outras pessoas, de escrever um conteúdo, produzir um texto pequeno no LinkedIn. Olha só, Priscila, isso que tu tá falando tá perfeitamente correto. Sabe como é que eu sei disso? Eu faço curso, tu também faz. Toda vez o curso de escrita no LinkedIn ou o curso de entrevista de seleção, eu tenho que abrir uma segunda e uma terceira turma, porque quando eu faço o curso em top de inscritos, porque as pessoas morrem de medo do entrevistador. Mas espera aí, para que eu consiga a minha recolocação, eu tenho de conversar com o recrutador. Ainda não é a inteligência artificial que me seleciona nesse momento. Então, se eu não souber entabular uma conversação, se eu tiver com medo, se eu não souber, como tu mesmo disse, me vender, se eu não conhecer a minha história e não souber contá-la adequadamente, como é que eu vou conseguir a minha tão sonhada vaga? Esse é o diferencial que alguns que não têm um currículo tão bem qualificado conseguem a vaga na entrevista. A pessoa diz assim, bom, se eu passei no funil do recrutador para o meu currículo, eu vou na entrevista e passo. Conheço muitas pessoas assim. Por quê? São pessoas que são articuladas o suficiente para conhecerem a sua história e venderem de forma adequada para as pessoas com que elas estão conversando. E vender de forma transparente. Porque não adianta você falar A e a gente olhar na rede social e encontrar B. E não adianta eu falar B, eu ser aprovado, e quando eu for no dia a dia, eu sou A. E eu não vou conseguir, como a Bel falou, manter aí essa imagem. Mas eu acho que o foco disso tudo, ele chega a ser o que a gente fala do posicionamento das redes. O LinkedIn, para mim, é a maior vitrine que você pode ter para o seu cargo, para a sua oportunidade, para o seu conhecimento. E as pessoas não entendem como usar o LinkedIn desta forma, né? De que ali é o teu portfólio de sucesso, ali é onde você vai divulgar teu conteúdo, é ali que você vai se relacionar com as pessoas. Eu estava atendendo um mentorado outro dia, ele trabalha em customer service, e ele disse que não gosta de se relacionar com as pessoas. Aí, cara... Nessa área, não gosta de se relacionar com as pessoas. Não, cara. Não. Eu falei, cara, você precisa. Hoje o mundo é relacionamento. A gente vê várias pessoas na rede reclamando que as vagas só são por contratação, são indicação. Podem me matar o quanto for. Eu prefiro muito mais contratar alguém ou fazer um processo seletivo por indicação do que receber um currículo, abrir uma vaga, receber 100 currículos, jogar 90 fora, chamar 10 e no final só aparecer 3. Então, eu prefiro muito mais fazer por indicação. E por quê? A indicação, você já vai indicar alguém que tem fit com a empresa, que tem um propósito, como a Bel falou.
Você não vai indicar qualquer um, porque você não vai querer se queimar. Então, Sim. já mata uma parte do processo, entendeu? A Uhum. gente sofre para fazer convocação, para ler currículo, para explicar sobre o processo. Então, para mim, tinha que ser indicação. Ah, mas indicação eu não vou. Por quê? Cadê sua rede de relacionamento? A Cadê sua Leila, que você trabalhou? a Leila tá falando aqui no chat, ó, que ela foi fazer uma dinâmica onde ganharia um curso e do curso poderia ir para o mercado. Quando ela falou com uma colega que ia para uma dinâmica, a colega falou que não ia de jeito nenhum. E lá no Capacitação Solidária, que é um evento que a gente faz uma vez por mês aqui em Porto Alegre, com oficinas de capacitação gratuita para as pessoas, que, por sinal, no próximo sábado, dia 30, teremos aqui em Porto Alegre, com Queen Rio de Janeiro, vindo participar conosco, falando de imagem e reputação. Viu só, Isabel? Ela virá a Porto Alegre falar de imagem e reputação. Por isso que ela está fazendo essa live hoje, Maravilhosa. para aprender e se qualificar para falar para o povo. E a Leila está dizendo assim, ó, que a amiga dela não queria de forma alguma ir. E lá no Capacitação a gente tem uma oficina específica para romper essa barreira. E justamente as pessoas têm medo, medo de relacionamento, medo de conversação. Isto é horrível. Por quê? Nós somos seres humanos. O ser humano, ele não nasceu para ser ermitão, ele nasceu para viver em Uhum. sociedade. Então nós temos que Isso aí. aprender a desenvolver esses skills comportamentais do relacionamento. Claro, nós não precisamos andar com o rostinho que nem o do Coringa, com aquele sorriso o tempo todo, mas nós temos que saber falar, e temos que saber calar, e temos que saber ser gentis, e temos que saber ser firmes na nossa posição, de acordo com a situação que nós estamos vivendo, mas isso são habilidades que podem ser desenvolvidas por todas as Sim, pessoas. É um exercício. sim. Com certeza. É o trabalho da empatia, Luciana, como a gente conversou lá no início, né? Que atitude é essa que eu vou tomar e o que ela vai gerar no outro? Né? Será que vai ser bom? Será que eu gostaria que fizessem comigo? Se eu acho que não vai ser bom para mim, talvez não seja bom para o outro. Aí você freia, aí você para um pouquinho e repensa. Vale a pena falar dessa forma? Porque a gente tem que falar, e aí é engraçado, porque quando eu falo desse tema, muitas pessoas geralmente tem sempre alguém que levanta a mão e diz assim, Isabel, mas eu vou ter que deixar de ser eu mesma? Não, você é você. Mas de que forma você pode colocar o que você pensa? Existem formas de você trazer aquilo que você pensa. Então, você pode como é o próprio feedback, né? Existem feedbacks e por que as pessoas não gostam de feedback? Porque até então a grande maioria das pessoas não sabe dar feedback, a pessoa com o pé na porta. E não é assim. Existe um processo para você falar com a pessoa e mostrar para ela o que ela precisa melhorar, né? Então você pode falar a mesma coisa de duas formas. Uma forma que você vai causar um dano emocional nessa pessoa, ou você pode trazer essa pessoa para uma reflexão. Caramba, eu nunca tinha pensado que eu estava agindo dessa forma. Vou melhorar, vou virar a chave. Se ela estiver disposta a se abrir para melhorar, ela vai melhorar. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de feedback, sempre. Eu pedia, sempre pedi. Sempre pedia para os meus superiores, eu dizia, olha só, o que você está achando do meu trabalho? Tá legal? O que eu posso melhorar? Porque para mim é importante me capacitar e poder estar entregando uma coisa sempre melhor. Isso é uma coisa da minha personalidade. Então, eu acho que as pessoas precisam ter esse mindset de estar aberto para perceber, às vezes, alguma coisa que você acha que está maravilhoso, mas não é bem assim. Então, assim, a forma como você coloca também faz uma diferença. Você trazer uma colocação de uma maneira que seja positiva e que agregue e que ajude a pessoa a crescer. E não pé na porta e trazer um mal-estar, né? Trazer um problema para a pessoa. Então, isso também faz muita diferença. Você não vai deixar de ser você, mas como que você pode colocar a sua opinião sem ter que causar problemas ou sem ter que, sabe, fazer um rebuliço? Não, vamos pensar. Sabe aquela coisa, na hora da raiva, cara, respira. Não escreve nada na hora da raiva. Respira, vai beber uma água, vai pensar, vai andar, até escreve e deixa lá. Aí depois
você volta e lê de novo aquilo que você escreveu, que você ia mandar de resposta mal criada, lê de novo, você vai enxugar 90% do que você tinha escrito ali. Né? E aí, pô, vamos resolver então a situação. E pegando um gancho com o que a pessoa falou, busca de vagas, se recolocar no mercado em uma oportunidade, é um alinhamento de perfil, não é uma adaptação. Uhum. Não dá para colocar um quadrado dentro de um círculo. E quando a gente fala de feedback em processo seletivo, eu já ouvi algumas pessoas falando, mas se ele não souber, se ele não me der um feedback para dizer onde eu estou errando, como é que eu vou poder me ajustar? E como é que eu vou adaptar aquela vaga? Mas não é você que tem que se adaptar à vaga. Não é esse o caminho, porque isso não funciona. O que você precisa fazer é procurar uma vaga que seja similar a quem você é. É isso, é alinhamento, é casamento. Né? A gente casa e diz assim, a metade da laranja, né? Mas ninguém é metade, todo mundo é completo. Né? Mas você se casa com alguém que ela tem uma similaridade ali com você, de valores, de experiências, de gostos. E a mesma coisa é com o processo seletivo. Você não tem que mudar. Você não tem que deixar de ser você. Você não tem que deixar de fazer o que gosta. Não. E quando você faz isso, você não se encaixa. Você fica aqui, ó. Isso aí. Um pouco para explodir a qualquer momento. Eu já senti isso na pele algumas vezes. Então, você tem que procurar uma vaga que seja similar às suas características, aos seus valores, ao seu propósito de vida, ao que você gosta, para que esse casamento, esse alinhamento, o nome lá que você dê certo. Senão, a curto prazo, você está insatisfeito. Entendeu? E está reclamando. Aí reclamou tanto que estava fora do mercado. Aí vai reclamar porque agora está dentro, porque acontece isso, porque tem aquilo outro, blá, blá, Isso blá. que vocês duas estão colocando, essas duas questões, tem muito a ver com um outro curso que eu fui, inclusive, no Rio fazer, quando eu te conheci presencialmente, que é comunicação não violenta. E isso reflete diretamente na imagem da pessoa. Como ela se comunica? Ela é mais ostensiva, é mais agressiva, ela é mais grosseira? Ou ela sabe se posicionar de forma acolhedora, entendedora e amigável? Isso é comunicação não violenta e reflete diretamente na imagem do cidadão, da cidadã. É isso aí, eu acho que é cada vez mais importante, é outra vertente que está muito aí aparente, né? A gente ouve muito falar disso, mas eu acho que é um assunto que a gente precisa entender mais para a gente trazer para a nossa realidade, para a gente trazer para a questão da vida, né? Da questão corporativa, da questão da vida, enfim. Como que a gente aborda o outro sem machucar o outro, porque o que a gente espera, e aí como você falou super bem, Luciano, é isso, né? Somos seres humanos e temos e a nossa relação é essa, a gente fica sempre criando uma expectativa em relação ao outro, mas sempre para uma coisa boa, sempre uma coisa positiva. Então, mesmo quando a gente sabe que errou, a nossa expectativa lá no fundo é que a gente receba um certo acolhimento, tipo, eu entendi que você errou, vamos consertar o problema. E não, você errou, você é boa, você é isso, você é aquilo, incompetente, blá, blá. Não, não é isso, né? Vamos trazer isso de uma forma que seja, que ajude a pessoa a crescer, que ajude a pessoa a se olhar de uma maneira diferente. Eu errei, mas eu não sou incompetente, eu errei porque todo mundo erra. O que eu vou fazer para melhorar? Então, a comunicação não violenta é fundamental, acho que também vem nesse momento, é fundamental para a gente, então, começar a repensar como a gente se direciona ao outro, como a gente trata o outro, o que a gente quer para a gente também, porque a partir do momento em que a gente tem noção daquilo que a gente vai dar para o outro, a gente também sabe o que a gente quer para a gente, até para a gente dizer assim, peraí, não é assim, né? Não vem para cá desse jeito, calma aí, vamos falar de outro jeito, vamos mudar, vamos conversar. Então, isso começa a mexer na relação. Fala, Pri. É rico, e a gente nunca sabe o fardo que o outro está carregando, né? A gente nunca sabe o que o outro tá passando. E como eu falei mais cedo, não existe certo ou errado.
Existe cada um dentro da sua verdade, da sua experiência, da sua forma de vida. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa se tratar as pessoas com gentileza, né? Claro, Com a com certeza. gente, porque às vezes a gente não se cobra muito, exige muito de nós, e ser gentil também é ser gentil com o outro, entendeu? Nesses momentos, porque gritar, esbravejar não vai adiantar nada. E o que você falou, escreve um e-mail, deixa, passa, palavras não têm sentimentos. Eu sempre falo isso, né? Quem vai ler, o que vai ser lido, vai ser com a entonação e com o sentimento do outro. Exatamente. Eu posso falar palavrão e a pessoa não ficar chateada, ou como eu posso elogiar, falar querida, querido o quê? Querido o quê? Que mania de ficar chamando os outros de querida? Eu, hein, não sei o quê. E a pessoa isso. vai. Então, assim, exatamente. Esse cuidado que precisa ter, ainda mais em redes sociais. Eu sou super a favor de olhar as redes, pode olhar o que for, a gente precisa ser no online o que a gente é offline, mas não com um período de exclusão, mas assim, olhar para eu ter uma ideia sobre os seus valores, sobre o que você pratica, você curte, você comenta, porque redes sociais a gente tem noção de quem você é. Não dá para você curtir um comentário preconceituoso e dizer assim, não sou preconceituoso. Foi. Naquele tu foi. Curtir sem ver. Deu mole, porque da próxima vez tem atenção. Isso aí. Entendeu? Então não adianta você sair curtindo tudo se você ler o contexto, se você entender, porque é a extensão de quem você é. Porque depois cada escolha é uma consequência. Não dá para você fazer uma escolha, abrir uma porta e falar que não quer o presente que está lá dentro. Não. Isso de novo, voltamos para comportamento. E eu adoro, nem dá para perceber o quanto eu adoro falar de comportamento. Eu sempre, quando a gente fala em comunicação não violenta, eu trago o exemplo de um casal. A esposa deixa a pia cheia de louça para lavar. E toda noite tem discussão. E aí o que acontece? Briga. Vão dormir brigados. Agora, isso acontece se o marido vai lá e diz assim, ó, tu não serve para nada, tu não presta nem para lavar louça. Violento, agressivo. Agora, na comunicação não violenta, o exemplo é muito simples. Amor, pronto, ó, já desarma. Amor, quando tu deixa a pia assim, eu me sinto muito mal. Pronto. Não estou dizendo que a pessoa é culpada por fazer ou não fazer alguma coisa. Isso aí. Eu estou simplesmente posicionando o quê? Aquela situação, aquele momento, faz com que eu desenvolva determinados tipos de sentimentos. Bom, se o outro gosta de mim, ele vai despertar. Pô, mas eu nunca me dei conta. Sério, e aí começa um diálogo. Mas um diálogo desarmado. Isso, de novo, impacta dentro da organização, muito na imagem da pessoa. A gente vê isso muito entre colegas, a gente vê muito isso entre hierarquias distintas. As pessoas vão lá e se esmagam no tom de voz e na palavra que usa. E na traiçoeiro, na rasteira. Quando, na verdade, quando tu for criticar, por mais difícil que seja dizer isso, a crítica tem de ser construtiva, no sentido que ao invés de apontar o dedo e acusar o outro, tchê, tu não faz isso, tchê, né, bem gaúcho, tchê, tu não faz isso, tu não faz aquilo, tu não faz aquilo. Olha, fulano, as nossas condições de trabalho são assim. Quando tu não faz, fulano, beltrano, ciclano do outro setor deixam de receber. Ou seja, tu não tá indo na pessoa, tu tá indo no processo. E tu tá explicando de uma forma muito construtiva. Mas na maioria das vezes o que nós vemos é, não serve, demite, traz outro. É horrível. O turnover na empresa fica muito grande, mas o errado sou eu, que não sei me comunicar e acabo fazendo com que isso aconteça. Isso é um exercício muito longo, é um tema que vara a noite, né? Se a gente começar a falar aqui, a gente vai virando até amanhã, né? Traz o café e vamos ficar, né? Olha lá, ó. Mas é isso mesmo, é comportamental, no final eu acho que é muito comportamental mesmo, é a gente passar a ter um novo olhar sobre quem é o ser humano daqui para frente, como que a gente vai se comportar, como que a gente vai buscar melhorar para a gente, então, poder conviver com esse universo aí que tá aí, né, se apresentando, porque eu acho que a coisa da tecnologia, ela assolou a gente, de repente, vum,
Tá tudo online, tudo é no online, tudo é em função de tecnologia. E aí a gente meio que ficou, a coisa da relação humana, ela ficou meio esquecida. E aí a gente acabou revendo isso, quer dizer, caramba, vamos olhar mais para o lado humano, porque a tecnologia não pode tomar conta disso, e não vai tomar conta disso. Eu acho que o lado bom, né, desse novo mundo, né, desse novo momento aí que a gente vive, em termos de tecnologia e redes sociais, é que a gente acendeu uma lâmpada de vamos olhar para o humano, porque o humano ele está meio perdido. Então vamos resgatar essas relações de uma maneira bacana. Então a comunicação não violenta ela veio para isso, né? A gente prestar atenção na reputação que a gente está construindo, o que a gente está deixando de legado, como que a gente está escrevendo o nosso nome por onde a gente passa, né? O que a gente está deixando de impressão. Isso tem um lado legal, totalmente comportamental, da relação humana. E aí a gente vai aprendendo aos poucos a amadurecer e viver esse momento novo, sabe? Da gente ter mais cuidado, da gente prestar mais atenção, da gente ter atenção com uma foto, uma imagem que pode falar alguma coisa muito ruim de você. Então, tudo isso é um processo que eu acho que a gente ainda está na fase infantil, a gente está aprendendo a lidar com isso, mas já é maravilhoso que a gente está vendo agora que estão aqui no início, elas já vão ter ganhado um corpo maior e mais para frente as pessoas já vão aprender a lidar mais com essa situação que, de novo, eu falo, é totalmente comportamental. A gente está aprendendo a amadurecer esse lado nosso. Buenas, tchê. Estamos chegando ao término do nosso trabalho, até estouramos o tempo um pouquinho ali, né? Mas é que o tema estava tão empolgante. A Isabel é uma pessoa incrível, fantástica, e eu queria ouvir as tuas considerações finais, Isabel. Por favor, microfone contigo. Olha, gente, foi um prazer enorme. Super obrigada a todo mundo que está aqui, Marcelo, Honório, Magda, Luciana, Joselaine, Leila, Késia. Um beijo, queridona. Luciano e Priscila, super obrigada mais uma vez. Foi incrível poder dividir um pouquinho com vocês, falar desse tema que eu amo. Para você também, queridão, fã de carteirinha. E é isso, eu acho que é prestar atenção, a gente precisa estar atento ao que a gente quer deixar, né? Como que a gente quer que as pessoas lembrem da gente, o que a gente quer que as pessoas... Qual é a primeira palavra que a gente quer que as pessoas pensem quando falam o nosso nome? Isso que é importante. Eu falo sempre isso, né? Aquilo que você fala, quando você vai falar alguma coisa que dá um impacto maior, pensa assim, cara, eu botaria isso na primeira página do jornal. Se você diz assim, não, eu não botaria isso na primeira página do jornal, então não publica, cara, não publica. Repensa, refaz a frase. Então, acho que é isso, é a gente aprender a botar um pouco mais de freio nas nossas atitudes, no nosso comportamento, né? E a gente aprender a amadurecer para deixar um legado bacana, para deixar uma impressão positiva. Então, gente, eu espero que o papo tenha atingido as expectativas de vocês. Eu deixei meu LinkedIn aí, estou super à disposição. Quem quiser trocar mais, a gente continua lá no LinkedIn. Um beijo para todo mundo, uma ótima noite. Mais uma vez, super obrigada. Adorei tudo. Isabel, tu é fantástica. Priscila, tuas Obrigada. palavras e considerações para encerrarmos o nosso trabalho hoje. Eu botei teu LinkedIn e o Instagram da Essence aqui para o pessoal, Bel, no chat. Obrigada. Isso que você falou é muito real, né? Qual é a imagem, qual é a característica que vem quando falam no meu nome? Eu já falei isso para a Bel, postei até para ela no Instagram, dizendo que quando eu lembro de Isabel Ferraro, eu lembro de carinho, de simpatia. Eu lembro de elegância.
Oh, E obrigada. elegância, assim, no modo de falar, no modo de tratar, no modo de dizer para as pessoas, discrição. Eu não preciso botar a melancia na cabeça para parecer como algumas pessoas precisam, né? Mas é essa elegância que a Bel me transmite, essa calma. Eu gosto muito de estar com vocês, eu espero encontrar alguns de vocês no sábado na capacitação solidária, com menos tosse, com menos gripe, que o Luciano vai me dar remédio aí para eu melhorar um pouquinho. E a gente se vê na terça-feira que vem, né? Terça-feira que vem dia 3, né? Eu e tu nos veremos na Dia sexta. 3, E o melhor remédio que tu vais ganhar é o meu abraço fraterno Ah, que intenso, delícia! que vai curar esta alma, todo este corpo, e vai fazer bombar o Capacitação Solidária do sábado. Faz um chimarrão maravilhoso e dá para ela que ela bota esse suador todo para fora, gente. É Deve isso ser bom aí. pra caramba. É isso aí. Eu vejo vocês na terça-feira que vem. Eu e o Luciano vai fazer muito videozinho nesse final de semana, né? Muito. Nós vamos fazer assim, ó, 24 horas fazendo vídeos. Agradecer o Honório, a Marcela, a Milene, a Luciana, a Joselaine, a Leila, a Késia, querida, maravilhosa que está aí, e ao povo que já saiu. Terça-feira que vem teremos um tema bombástico. Eu não darei spoiler. Acompanhem lá na rede social, mas tem muito a ver com a festinha de final de ano. Tem muito a ver com o teu comportamento dentro da empresa. Agora eu garanto para ti, eu convidei não uma, mas 2 psicólogas empresariais, organizacionais, para virem construir conosco o que acontece nesta situação do próximo Sala de RH. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco ao vivo e muito obrigado a todos aqueles que irão nos assistir depois no YouTube. Obrigado a Roberta Fonseca e a Move RH, que é nosso apoiador. Obrigado a Patrícia Froner e ao Encash, que são nossos apoiadores. E muito obrigado a Priscila Couto e o Cariocas em Rede. Eu estarei no Cariocas em Rede. E muito obrigado, Isabel. Você é fantástica, maravilhosa. Por mais lives contigo. Grande beijo! Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.